Mário Quintana tem um poema que se chama Emergência. Diz assim: quem faz um poema abre uma janela. Respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Nesse momento de tantas emergências, pensamos em promover um pouco de poesia através dos contos e com isso abrir janelas para a nossa alma respirar. Nós, da Diretoria de Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, convidamos para nosso primeiro Quem Ouve um Conto Sonha Outro Conto, nossa querida Maria Bernadette Amêndola Contar de Assis, psicóloga e psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto com funções didáticas, para contar Guimarães Rosa e sonhar conosco as margens da alegria e os cimos. Bom, eu começo agradecendo o convite da Diretoria de Comunidade e Cultura, feito por intermédio de sua diretora atual, Carla Pierre Bellodi, para participar desse projeto de contação de contos sob um olhar psicanalítico. Eu gosto muito dessa ideia, já falei isso para a Carla, espero que esse projeto faça muito sucesso. O Antônio Cândido, que é um professor, escritor, crítico literário, ele disse que a literatura é o sonho da humanidade. Ou seja, a literatura, ela provê, ela traduz em palavras e imagens, tal como os nossos sonhos, aquilo que é a essência do viver humano. Nós nos valemos, então, da sabedoria, da sensibilidade, da criatividade e da capacidade narrativa de grandes autores para poder nos aproximarmos de nós mesmos. E eu escolhi o Guimarães Rosa, falando de grandes autores, né? Escolhi Guimarães Rosa no Primeiras Histórias, o primeiro e o último contos desse livro. O personagem central nos dois contos é o menino, em letra maiúscula, menino. O menino que faz duas viagens. No primeiro conto, uma viagem para a casa dos tios para conhecer outra cidade, novas paisagens. No último conto, nós encontramos novamente o menino viajando mais uma vez para a casa dos tios, só que dessa vez ele vai com o coraçãozinho apertado porque a mãe está doente. No primeiro conto, ele vai super feliz, né? Viajando de avião, entrando, né, uma nova experiência na vida dele. E no último conto também, uma nova experiência, só que dessa vez de coraçãozinho apertado. Nas duas viagens, Guimarães nos deixa ver o menino em uma jornada para dentro de si mesmo, em contato com seus sentimentos de encantamento e de sofrimento, diante do que a vida lhe oferece para ser vivido. Por que eu escolhi esses contos? Eu quis privilegiar o olhar da criança, que não está exclusivamente na criança, mas está em todos nós, pode ser encontrado em cada um de nós, desde que tenhamos suficiente abertura para viver o instante, nos despojando de como ser, de regras de como ser, e simplesmente sendo, sentindo, experimentando a vida com o frescor de quem vive pela primeira vez, tanto a alegria quanto a dor. Eu acho muito significativo que Guimarães comece e termine o livro com o mesmo personagem, o menino. A professora Marisa Gianecchini já tinha chamado a atenção nossa para isso em uma palestra que ela proferiu lá na Sociedade de Psicanálise. Para mim, me conduz a questões existenciais. Quando o começo e o fim se conectam, nos lembram
que pode não haver começos e fins, mas um acontecer contínuo da vida que nos arrebata a cada instante. Então, o viver, né, ele pode não ter um começo, um meio e um fim. Quando que começa o viver de uma determinada experiência? Quando que ele termina? Ele é para sempre? São algumas questões que são propostas quando a gente vê o livro que começa e que termina se conectando, começo e fim. Bom, nós vivemos hoje, gente, tempos muito difíceis, com desafios imensos, de ameaças de morte física com a pandemia, de morte psíquica com as máquinas se sobrepondo ao humano, à experiência humana de relacionamento, e também com a ameaça de morte ambiental com o nosso descuido com a natureza. Vejamos então de que modo o Guimarães pode colaborar conosco nessa jornada de pensarmos essa realidade tão desafiadora. O primeiro conto se chama As Margens da Alegria. Nesse conto, o menino vai viajar para a casa dos tios, como eu já disse, para passar uns dias, né, onde se construía a grande cidade. Ele vai de avião, está feliz da vida. Nas palavras do Guimarães, era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se um carro de sonho. Um menino fremia no arco-sou, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago de proteção e logo novo senso de esperança, ao não sabido, ao mais. Assim, um crescer e desconter-se, certo como o ato de respirar, o de fugir para o espaço em branco, o menino. Assim vai o menino, então, entregue ao instante. Eu ressalto nesse trecho o confortávelzinho com jeito de folha a cair. Que delícia quando podemos estar como uma folha ao vento, sendo levados, sem sustos, sem apreensões, simplesmente indo, simplesmente sendo. Eu ressalto também nesse trecho o ir em direção ao não sabido, o fugir para o espaço em branco, o desconter-se. O espaço em branco é o espaço aberto para a experiência, que requer um desconter-se, o mesmo que estar entregue, sem se segurar, sem conter-se, sem inibições provocadas pelos medos. Esse é o olhar do menino, de entrega e de curiosidade. Voltando às palavras do Guimarães, o menino agora vivia sua alegria despedindo todos os raios. Sentava-se inteiro dentro do macio rumor do avião, o bom brinquedo trabalhoso. Ainda nem notara que de fato teria vontade de comer quando a tia já lhe oferecia sanduíches e prometia-lhe o tio as muitas coisas que ia brincar e ver e fazer e passear, tanto que chegasse. O menino tinha tudo de uma vez e nada ante a mente. A luz e a longa, longa, longa nuvem chegavam. Quando chegaram à casa dos tios, o menino foi se encantando, se deliciando com seu olhar curioso, tudo o que via, né? Apreendendo cada instante, cada paisagem, cada objeto. Em uma das suas andanças, lá pelo terreiro da casa, ele encontra um peru. Encantou-se com a ave. Quantas vezes nós aprendemos com as crianças
que uma formiga na grama pode ser um acontecimento extraordinário. É lindo quando a gente pode ir com uma criança num jardim, numa praça, e redescobrir ou descobrir pela primeira vez que ali existe grama, existe formiguinha, existe borboleta, existem flores, né? Então, aquele universo que o olhar da criança descortina e nos apresenta é um universo de uma ingenuidade, de uma pureza e de uma admiração, né, pelo que é o mundo, que colabora muito para que nós adultos, muitas vezes esquecidos desse olhar, possamos tê-lo novamente, né? Ver de um modo ingênuo, simples, apenas admirando. Bom, então aí o Guimarães descreve como é que o menino viu o peru. Vejam bem, Senhor, quando avistou o peru no centro do terreiro, entre a casa e as árvores da mata. O peru imperial dava-lhe as costas para receber sua admiração. Estalara a cauda e se entufou fazendo roda. Ah, parece que a gente viu o peru. O rapar das asas no chão, brusco, rijo, se proclamara. Grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras. E a cabeça possuía laivos de um azul claro, raro, do céu e sanhaços. E ele, completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul e preto. O peru, para sempre. Belo, belo, tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um transbordamento. O menino riu com todo o coração. Que descrição maravilhosa, né? São versos, é uma poesia, é uma música. Então aqui Guimarães nos mostra o olhar de encantamento do menino. Vejam a expressão, o menino riu com todo o coração. Rir com o coração, nós sabemos o que é isso, né? É quando estamos sem razão nenhuma para nos atrapalhar ou para querer direcionar o que a gente vê, né? Então a gente deixa de lado, renuncia à razão, ao raciocínio, às explicações, às teorias, apenas rimos com o coração. O menino colabora conosco a nos lembrar de não esquecer dessa condição intrinsecamente humana de se alegrar com o simples. E o menino foi passear, depois de ter admirado tanto o peru, ele foi passear com os tios, mas lembrando, né, levando na cabecinha dele a lembrança do peru e doido para voltar e para rever naquele terreiro o peru ali, né, se exibindo. Bom, aí o menino volta do passeio, almoça ligeiro e sai correndo para o terreiro para rever o peru. Primeiro momento de frustração que aparece no conto. O peru não está mais lá. Perplexidade, susto, estranheza, porque ele vê que existem sinais de que o peru foi morto. Vamos para as palavras do Guimarães. Não viu imediatamente. A mata é que era tão feia, A mata é que era tão feia de altura. E onde? Só umas penas, restos no chão. Alguém diz, ué, se matou. Amanhã não é dia dos anos do doutor? Tudo perdia a eternidade e a certeza. Num lufo, num átimo, da gente as mais belas coisas se roubaram. Como podiam? Por que tão de repente? Soubesse que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais o peru, aquele. O peru, seu desaparecer no espaço, só no grão nulo de um minuto.
o menino recebia em si 1 miligrama de morte. Já o buscavam. Ele mal se deu conta, daquilo que estava acontecendo. Os tios o buscaram para um novo passeio no lugar onde estava sendo construído o aeroporto da cidade. Então, nesse trecho, aparece o feio, O Guimarães diz, a mata que era tão feia de altura. Aparece a perda, aparece o sofrimento. O menino entra em contato com o que o Guimarães diz, 1 miligrama de morte. Tudo perdia a eternidade e a certeza. E o menino que riu com o coração, agora chora com o coração. E o Guimarães descreve o momento da dor com a mesma maestria com que descreve o momento do encantamento. Eu vou ler para vocês o trecho em que ele fala a respeito da dor do menino. Cerrava-se grave num cansaço e numa renúncia à curiosidade, para não passear com o pensamento. Teria vergonha de falar do peru. Talvez não devesse, não fosse direito ter por causa dele aquele doer, que põe e punge de dó, desgosto e desengano. Mas matarem-no também parecia algo obscuramente errado. Sentia-se sempre mais cansado. Mal podia com o que agora lhe mostravam, na circuntristeza. Os tios estavam mostrando, a construção do aeroporto, da cidade, mas ele estava com o coração triste, na circuntristeza, que é a expressão que o Guimarães usa. Continuando. Horizonte, homens no trabalho de terraplenagem, os caminhões de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o velame do campo, apenas uma planta desbotada. O encantamento morto, sem pássaros. O ar cheio de poeira. Vocês vejam, Quando o coração chora, a paisagem se acinzenta. Sua fadiga de impedida emoção formava um medo secreto. Descobria o possível de outras adversidades no mundo maquinal, no hostil espaço, e que entre o contentamento e a ilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava a cabecinha. É assim, que a gente se sente quando temos um sofrimento em andamento dentro de nós. As paisagens se acinzentam e a gente abaixa a cabeça. E o menino, então, passa a sofrer também com a derrubada das árvores para a construção da cidade. O seu olhar se desloca agora para a violência contra a natureza, além da que ele tinha visto, não visto, mas imaginado, da morte do peru. Ele agora também vê a derrubada das árvores e olha e assiste e sofre. A vida em suas mais diversas dimensões ia se apresentando para o menino, como se apresenta todos os dias para nós. Nas palavras do Guimarães, mostraram-lhe a derrubadora, que havia também, com à frente uma lâmina espessa, feito limpa-trilhos, a espécie de machado. Queria ver? Indicou-se uma árvore, simples, sem nem notável aspecto, a orla da área matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na boca. A coisa pôs-se em movimento, reta, até que devagar. A árvore, de poucos galhos, na alta fresca, de casca clara, e foi só um chofre. Para o instante, ela se caiu toda. Trapeara, tão bela, sem nem se poder apanhar com os olhos o acertamento, o inaudito choque, o pulso da pancada. O menino fez ascas.
olhou o céu atônito de azul. Ele tremia. A árvore que morrera tanto, a limpa esguiez do tronco e o marulho imediato e final de seus ramos, da parte de nada, guardou dentro da pedra. E assim, gente, o autor descreve a tristeza do menino que já sofrera com a morte do peru, agora sofre com a derrubada de uma árvore. No último item, o leitor, o Guimarães leva tanto o menino quanto o leitor, né, para novas vivências. Ele vai encontrar no terreiro um outro peru, né, e encontra ali uma cena de violência também. Interessante porque ali já não é mais uma cena de violência do homem contra a natureza, mas a violência dentro da própria natureza. É o peru que ele encontra, um novo peru no terreiro que está ali, mas que bica a cabeça degolada do peru que tinha sido morto. E o Guimarães diz, né, que esse outro peru não tinha sido atraído para aquela cabeça por um compartilhamento, né, de sentimento, de pena pelo peru que tinha morrido, não. Segundo Guimarães, movia um ódio, pegava de bicar feroz aquela outra cabeça. O menino não entendia. A mata, as mais negras árvores eram um montão demais, o mundo. Eu quero ressaltar, gente, essa expressão do Guimarães, um montão demais. Quantas vezes sentimos os acontecimentos que se desenrolam à nossa frente como um montão demais. Por vezes são mais intensos e maiores do que nossa mente possa dar conta. Por isso mesmo nós precisamos de narrativas, como os contos, que nos acolhem no nosso montão demais, colaborando para que possamos processar tudo aquilo que excede a nossa condição de pensar. Agora vejam, Guimarães não nos deixa desamparados, não. Depois, né, de todo esse sofrimento do menino, ele traz no final do conto a figura do vagalume. Né? O vagalume, que é um bichinho tão pequeno e que tem uma luzinha verde que indica esperança. É aí, por aí que ele vai. Né? Ele termina o conto dizendo: trevava, voava, porém, a luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume, sim, era lindo, tão pequenininho no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era outra vez, enquanto a alegria. E assim termina o conto com a presença do vagalume, ainda que pequeno, uma nesga de luz, né, nas trevas e na escuridão do que se fazia dentro do menino. Bom, aí eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho, para não gastar muito tempo, do último conto, que se chama Os Cimos, o Inverso Afastamento. Então, no último conto do livro, Guimarães volta com o menino, como eu já disse, e agora encarando a vida de um outro ângulo de sofrimento. Na primeira história, ele vai feliz da vida e encontra um sofrimento. Neste, ele vai já com o coração apertado, já triste porque a mãe está doente, mas ele vai encontrar no final do conto uma grande alegria, que é a mãe sarada. Não é? Então, vamos lá. Ele começa assim: outra era a vez, de sorte que de novo o menino viajava para o lugar onde muitas 1000 pessoas faziam a grande cidade. Vinha, porém, só com o tio, e era uma íngreme partida. Entrara aturdido no avião, a esmo, tropeçante, enrolava-o de por dentro um estufo como cansaço. Fingia apenas que sorria quando lhe falavam.
Sabia que a mãe estava doente, por isso o mandavam para fora. De certo por demorados dias, de certo porque era preciso. A mãe e o sofrimento não cabiam de uma vez no espaço de um instante. Formavam avesso do horrível, do impossível. Nem ele isso entendia. Tudo se transformando então em sua cabecinha. Era assim, alguma coisa maior que todas. Ia acontecer? A coisa maior do que todas, gente, que poderia acontecer era a morte da mãe. Não cabia na cabecinha do menino pensar nessa possibilidade, mas estava ali, estava presente. E aí o menino diz: o quanto queria dormir. A gente devia poder parar de estar tão acordado quando precisasse e adormecer seguro e salvo. Mas não dava conta. Tinha de tornar a abrir demais os olhos, abrir as nuvens que ensaiam esculturas efêmeras. Gente, veja a beleza disso, né? A essência do viver humano, como eu disse no começo. Quantas vezes nós queremos dormir, parar de estar tão acordados, especialmente quando a realidade é tão difícil. Quantas vezes acordar é um pesadelo? Acordar de um pesadelo é um alívio. Acordar para um pesadelo, para uma realidade difícil, é muito sofrido. Lembrar daquilo que nos amedronta e que nós gostaríamos de esquecer. Mas a vida se apresenta, gente, com essas ondulações, com seus movimentos incessantes, né? A vida ondula, ela vai e vem entre alegrias e tristezas. Num outro conto, o Guimarães fala que nós andamos na beira entre a angústia e a paz. Então, as ondulações da vida, elas vão se apresentando e nós vamos nessa coreografia, podendo viver com intensidade e com profundidade aquilo que nos é apresentado. O menino, nesse conto, vai se valer de dois personagens importantes para atravessar o momento dele de medo. E assim Guimarães nos põe em contato com o que temos à mão para colaborar conosco nas travessias mais penosas. O menino apega-se ao brinquedo, que é um bonequinho macaquinho, que ele traz consigo, né? Carrega ali no bolso, carrega com ele, dorme com aquele macaquinho, né? E vai se valer também de um tucano, que aparece todas as manhãs ali no alpendre da casa dos tios, numa árvore que tem, uma tucaneira que tem em frente à casa dos tios, e que ele vai acompanhar o ritmo deste tucano. Essas duas coisas, esses dois elementos, o macaquinho, o bonequinho e o tucano, vai ajudar muito o menino a elaborar o medo de que a mãe morra. Bom, o menino então se vale do tucano que aparecia na tucaneira em frente à casa dos tios todas as manhãs. O tucano aparecia sempre à mesma hora, pulando de ramo em ramo na árvore e comendo suas frutinhas. O menino acordava todas as manhãs para ver o pássaro, encantava-se com ele. O tucano lhe traz a experiência do ir e vir, do aparecer e do desaparecer, da esperança do retorno, assim como ele tinha a esperança de retornar para sua cidade com a sua mãe sã e salva. Assim Guimarães descreve o olhar do menino para o tucano. Veja que lindo. Toda a luz era dele, que borrifava de seus coloridos, em momentos pulando no meio do ar, estapafrouxo, suspenso esplendentemente. No topo da árvore, nas frutinhas, tuco, tuco. Daí limpava o bico no galho. E de olhos arregaçados, o menino, sem nem poder segurar para si
o embrevecido instante, só nos silêncios de 1, 2, 3, no ninguém falar. Há aqui, gente, uma ode à contemplação. O que é uma contemplação? É olhar demoradamente, ressoando com um instante embrevecido. Embrevecido é uma combinação de breve e de embevecido. O instante, a contemplação, pode ser restaurador para nós. Além disso, da contemplação, nós temos também à nossa mão o silêncio. O silêncio, segundo Guimarães, no ninguém falar, apenas apreciar. Isso anda nos faltando. A contemplação e o silêncio anda nos faltando nessa vida tão corrida, tão cheia de tarefas a serem cumpridas no nosso dia a dia. É muito rara a possibilidade de estarmos quietos, contemplando, restaurando a nossa alma. Walter Benjamin, que é um filósofo da escola de Frankfurt, ele nos alerta dizendo uma frase muito importante. Ele diz que nas grandes metrópoles, o olhar deixa de ter a sua função de contemplação para se tornar mero dispositivo de segurança. Olha que coisa mais importante que ele nos alerta, que a gente pode usar os olhos simplesmente para estar alerta em relação à violência possível e perder a nossa função intrinsecamente, profundamente humana de contemplação. E assim, gente, indo e vindo, o tucano foi fazendo o seu trabalho, ajudando o menino a esperar pelo amanhecer, ajudando o menino a ter a esperança de sair da escuridão. Da mesma forma que o seu coraçãozinho esperava pela notícia da mãe salva, sem doença. E aí o Guimarães diz, o hiato, o que ele já era capaz de entender com o coração, contemplando aquele tucano, ele compreendia com o coração o hiato entre o dia e a noite, entre a noite e o dia. Aí voltando ao Guimarães. Aí, quando o pássaro, seu raiar, cada vez era um brinquedo de graça, cada vez era um brinquedo de graça. Assim como o sol, daquela partezinha escura do horizonte, logo fraturada em fulgor e feito a casca de um ovo, ao termo da achanada e obscura imensidão do campo, por onde o olhar da gente avançava, como no estender um braço. Vejam as expressões, gente, que linda, um brinquedo de graça, Algo tão perto, tão de graça quanto a natureza, apresentando para nós os ritmos da vida, do ir e vir, do escurecer e do raiar, do adoecer e do se salvar, do viver e do morrer. Ao quarto dia, chega um telegrama, O tio, sorrindo feliz, anuncia que a mãe estava salva, que a mãe tinha se curado. E aí é aquela alegria e o menino vai voltar para casa então. E aí, próximo ao final do conto, o Guimarães mostra para a gente que existe uma superposição de muitos tempos que o menino tinha vivido, de muitas experiências, tudo junto ali dentro do seu coraçãozinho. Olha como que o Guimarães termina esse conto. Como se ele tivesse com a mãe sã, salva, sorridente, e todos, e o macaquinho com uma bonita gravata verde no alpendre do terreirinho das altas árvores, e no jipe, aos bons solavancos, em toda parte, no mesmo instante, só, o primeiro ponto do dia, donde assistiam em tempo sobre tempo, ao sol no renascer e ao voo, ainda muito mais vivo, entoante e existente,
parado que não se acabava, do tucano que vem comer frutinhas na dourada copa, nos altos vales da aurora, ali junto da casa. Só aquilo, só tudo, uma experiência de tudo, né? E aí, olha que bonito. O tio diz, chegamos afinal. O menino que estava lá perdido nos seus pensamentos, feliz com aquele instante interno tão rico, ele diz, ah não, ainda não. Sorria fechado, sorrisos e enigmas seus. E vinha a vida. Belíssimo, gente, genial. Terminar o livro com essa frase. E vinha a vida. Eu digo para vocês que venha a vida e que possamos experimentá-la nos seus instantes de encantamento e de dor. Que possamos receber, tal como o menino, as experiências de vida, as mais desafiadoras que possamos ter. Que venha a vida.